Fala pessoal, boa noite, moçada. Boa noite. Oi, Juninho, beleza? Ô, boa noite, rapaziada. Só conectar aqui, pessoal. Pera aí, rapidinho. Aqui, agora essa parte aqui. Modelo da página aqui. Cor do fundo, concluir. Pronto. Agora deixa eu só pegar o programa aqui. Opa! Boa noite, professor Juninho. Ô, boa noite, meu querido. Tudo jóia? Tudo certo e você? Belezeira. Bom demais, hein? Já logo aviso, não consegui fazer o trenzinho do projeto, não. Achei muito complicadinho. O quê? Qual parte? Fazer o... Como é que chama lá? A fiação? Sabe... Não sei se era atenção, que tem que ter um neutro, aí você coloca o outro a partir de fios, eu acho, se não me engano. Então, a fase da fiação, fase neutro-terra. Isso. Tá, eu dou uma revisada hoje. Aí, se você quiser também, posso... Não sei se você quer me ver. Deixa eu gravar aqui. Rapaziada, hoje a nossa aula ela é voltada a aprender como que eu faço fiação, então não tem muita questão do CAD não, tá? Então eu vou ensinar vocês, eu vou trazer aqui uns 3, 4 exemplos, nem que a gente demore bastante tempo, mas que você entenda como que a gente vai escolher o disjuntor de cada circuito, tá? É importante que vocês lembrem que disjuntor é sempre aquela pecinha que fica atrás da porta, onde quando eu desligo ela, eu desligo um monte de aparelhos ao mesmo tempo. Então a gente vai aprender a fazer esse dimensionamento hoje, tá? Então é o seguinte, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês e eu vou começar com uma situação. Eu vou fazer aqui, como que eu vou escolher o fio ideal, por exemplo, para que eu coloque para que eu coloque uma TUI ou uma TUG, tá? Então, quando eu falo dimensionar, eu quero determinar qual é a espessura do meu fio. Então, o objetivo nosso aqui agora, ó, o objetivo, depois eu vou passar esse resumo para vocês, é determinar, ó,
a espessura do fio. Determinar a espessura do fio. Vocês lembram que existe dois tipos de fio muito importantes, que é o fase e o neutro, né? Então eu vou determinar qual é. O neutro é aquele fio que sai lá, ó, e vai na cor azul, e o fase é o fio que fica na cor vermelha. E eu quero determinar aqui qual a espessura desse fio. O que significa isso? Eu quero descobrir se esse fio vai ser um fio de 2 milímetros quadrado, se esse fio vai ser um fio de 4 milímetros quadrado. É isso que a gente quer determinar. Aí eu disse para vocês na aula anterior que dependendo do tipo do sistema, por exemplo, se eu estiver fazendo um sistema aqui, ó, para colocar um ponto de iluminação, eu vou estar pegando esses fios, o fase e o neutro, e vou estar ligando na iluminação. Aí eu tenho uma espessura mínima. E se eu for fazer isso daqui agora para um ponto, para uma TUG, que é uma tomada de uso geral, eu também tenho uma espessura mínima. A minha pergunta para vocês, pessoal, é a seguinte: vocês saberiam me dizer qual é a espessura mínima que tem que ter um ponto de iluminação, a bitola do fio? A gente falou isso na aula anterior. Quem lembra? Força um pouquinho a memória aí, pessoal. Qual foi a pergunta? Qual que é a espessura mínima que eu tenho que ter num fio de iluminação e qual que é a espessura mínima que eu tenho que ter numa tomada de uso geral? 1,5 na eliminação Isso. 2,5 na de geral, né? E 2,5 aqui. Então vamos dar uma conferida aqui, ó. Vou compartilhar com vocês para vocês verem e lembrar já da aula anterior que a gente falou. Aqui, ó, tá perfeito, ó. Quando é um circuito de iluminação, ó, a espessura mínima é 1,5 e quando é um circuito de TUG, 2,5. Tá perfeito. Só que isso não garante para vocês que todo ponto de iluminação vai ter 1,5 e todo ponto de TUG vai ter 2,5. Isso não é garantia. Isso aqui é o mínimo que ele tem que ter. Tá, então vamos continuar. Como que eu faço esse levantamento para determinar esse meu objetivo? Então vamos colocar aqui, primeiro passo nosso, ó. Vou escrever aqui para vocês. Primeiro passo. Primeiro passo é você levantar toda a carga. Levantar toda a carga. Então vamos entender como que eu faço esse levantamento de toda a carga. Vamos supor, ó, eu vou fingir aqui um exemplo, ó, vou dar um exemplo. Vamos pegar aqui que eu estou no circuito 1. E o meu circuito 1, ele tem lá, por exemplo, 6 tomadas de 100 VA que estão na sala. E no meu circuito 1 tem uma tomada na cozinha de 600 VA na cozinha. Então, como que eu faço o levantamento dessa carga toda? Se esse fosse o meu circuito 1. Eu vou vir aqui, ó, e vou fazer a continha, né? É o básico. 6 tomadas de 100 vai me dar um total de 600 VA, mais uma tomada de 600 VA, vai dar um total de 1.200 VA. Então, o primeiro passo é eu levantar o valor dessa carga. Então, eu preciso aqui, pessoal, conseguir descobrir qual que é o fio ideal para suportar uma corrente de 1.200 VA. Esse vai ser o nosso passo. Aí vamos supor, eu vou dar 2 exemplos, eu vou fazer 2 exemplos aqui com vocês. Então vamos supor que eu tenho aqui uma TUI. Então vocês precisam lembrar o seguinte, quando eu tenho uma TUI, ó, TUI, que é uma tomada de uso específico, quem lembra como que eu faço o levantamento dessa carga? Me dá uma força aí. Como que eu vou descobrir qual que é a carga do meu equipamento de uso específico? Já é definido, né? Isso, muito bem, já é definida, ela vem no aparelho, ó. Já é definida. Ela vem no aparelho. Se eu estiver comprando um ar-condicionado, ela já vem marcado no ar-condicionado. Então ela já é definida e vem no aparelho. E vem no aparelho. Então, pessoal, vamos supor aqui, eu vou dar um exemplo, vamos supor que eu estou fazendo do chuveiro e que o meu chuveiro, ele tem aqui
6.000 watts de potência. Tá. Então, o primeiro passo, você vai levantar essas cargas. Eu creio que você já tem lá na sua tabela do Excel todas essas cargas levantadas, tá? Tá legal, tá show de bola. Aí eu vou partir agora para o segundo passo. Ó, fiz o primeiro, agora vamos para o segundo. Para fazer o dimensionamento, eu não posso trabalhar com VA, eu tenho que trabalhar em watts. Então, vou escrever isso aqui, ó. No dimensionamento do fio, eu preciso que as unidades estejam em watts. Em watts. E aí a minha pergunta para vocês é a seguinte: como que eu faço para converter um VA, porque aqui tem VA, ó, esses nossos 1.200 aqui, ó. Como que eu faço para converter esses 1.200 VA para watts ou watts? Multiplica por 0,8. Isso, multiplica por 0,8 quando for tomada. Então vamos marcar aqui, ó, quer ver, ó? Vamos escrever tudo esse resumão nosso aqui, ó. Quando for uma tomada, eu vou pegar e vou multiplicar por 0,8. Quando for um ponto de iluminação, ó, for uma TUG, eu posso multiplicar por 1 ou posso multiplicar por 0,6. Pessoal, quando que eu vou multiplicar por 1 e quando que eu vou multiplicar por 0,6? Quando que eu faço um e quando que eu faço o outro? Opa, aqui é quando for TUG não, ó, pessoal, aqui escrevi errado, ó. É quando for um ponto de iluminação, ó. Quando for um ponto de iluminação. Quando que eu vou multiplicar por 1 e quando que eu vou multiplicar por 0,6? Depende do tipo de lâmpada, né? Isso, João Miguel, depende do tipo de lâmpada. Se for uma lâmpada incandescente, tá? Que eu estou colocando ela ainda, porque tem pessoas que usam ainda. Eu multiplico ela por 1. Lâmpada incandescente, ó. Incandescente. Lâmpada incandescente, pessoal, é aquela lâmpada antiga, tá? Ela não fabrica mais. E eu multiplico por 0,6 ou por 0,5 ou por 0,7, que é uma média, porque esse fator de potência ele vem marcado no equipamento quando for uma lâmpada de LED ou fluorescente. Só lembrando vocês, ó, para quem não, que para quem tá perdido, é o seguinte, ó. Deixa eu mostrar aqui na internet para vocês. Cadê aqui o cadê a internet? Aqui, ó. Isso daqui, ó, é uma lâmpada fluorescente. Essa lâmpada, pessoal, é a lâmpada mais comum que a gente tem hoje na nossa casa, tá vendo? Aqui na embalagem dela vem marcado para vocês o valor do fator de potência. Esse valor de fator de potência pode ser 0,6, pode ser 0,7. Eu estou pegando uma média como 0,6 e essa média é uma média boa. É uma média que é uma média legal para projeto, tá? O que significa esse 0,6? Que toda a carga que chega lá, ela só vai aproveitar 60%, porque o resto dessa potência vai ser perdida. Então, toda a potência, que é a capacidade dela iluminar o meu ambiente, eu só aproveito 60%. Aí vai falar assim, professor, eu só aproveito 60% e a lâmpada incandescente, ó, que é essa lâmpada aqui, ó, que é a lâmpada antiga, que já não produz mais, ó, essa que vocês estão vendo aqui, tá vendo, ó, que eu tô passando o mouse? Essa lâmpada, ela aproveita 100%. Mas mesmo ela aproveitando 100%, pessoal, ela gasta muito mais energia, o poder de potência dela é pior, ela tem esses filamentos com resistores aqui, ó, que esquenta muito essa lâmpada, então ela não está sendo mais usada.
Então, mesmo ela aproveitando 100%, o gasto dela no final é muito maior de uma que está aproveitando só 60%, tá? Porque o filamento amarelo, ele ilumina muito menos do que um filamento branco feito de lítio, tá? Outra substância. E aí é vantajoso. Eu vou interromper aqui, ó. Então, vamos marcar aqui no nosso resumo, ó. Então, vamos fazer esses dois exemplos que eu estou dando aqui para vocês. Ó. O primeiro exemplo, que é o exemplo que eu estou chamando de exemplo 1, eu tenho lâmpadas, eu tenho tomadas, né, com 1.200 VA. Então, exemplo 1, tomada com 1.200 VA. Aí eu só preciso lembrar, pessoal, o seguinte, quando for tomada, tá, eu vou pegar watts é igual o meu VA multiplicado pelo fator de potência. Só isso. Então, o meu watts aqui vai ficar 1.200 vezes 0,8. Por que 0,8? Toda vez que for tomada, for uma TUG, você multiplica por 0,8. Isso é uma média de todos os equipamentos de casa. Então, eu multiplicando isso daqui por 1.200, ó, vai dar 1.000, né? Deixa eu só conferir aqui para não colocar nada errado para vocês, ó. 960 aqui. Watts. Pronto, ó. Então, eu tenho que dimensionar um fio. Eu tenho que dimensionar um fio para suportar, ó, uma corrente, uma potência de 960 watts e não de 1.200 VA. Por que não? Porque 960 para 1.200 dá 240. Esses 240 ele está sendo perdido. Então não tem problema, ele perde no sistema. E aí, no exemplo 2, eu já vou parar para saber se vocês estão entendendo, pessoal. No exemplo 2, que é o chuveiro nosso, que eu estou dando com vocês aqui, ó, chuveiro. O chuveiro ele tem quanto de potência? O chuveiro ele tem 6.000. Como ele já está em watts, eu não preciso multiplicar por nada. Aparelhos resistivos eu não multiplico. Então aqui já está em watts. Em watts. Então eu não preciso multiplicar. Então eu vou dimensionar ele para 600. Para 6.000 watts. Então, pessoal, ó, vou interromper aqui um pouquinho, vocês vão me mandar um joinha, vão compartilhar aí comigo, ver se vocês estão entendendo ou não. É o seguinte, ó, eu passei para vocês alguns métodos que a gente utiliza para fazer o dimensionamento do fio. O primeiro passo é fazer o levantamento da carga de cada circuito que você já fez a divisão. Legal. Depois, com essa carga, você vai olhar. As que estiverem em VA, você tem que converter em watts. E as que tiverem watts, você mantém em watts. E agora nós vamos passar para o terceiro passo, que é determinar o valor dessa corrente. Então, nesse primeiro momento, pessoal, vocês entenderam? Tranquilo? Tranquilo, Liga, só tô já. copiando aqui, Juninho. Tá, mas não precisa copiar não, pessoal. Eu vou passar esse arquivo já para vocês. Acabou a aula, eu já mando. Eu mando ele assim certinho para vocês, igual tá aqui. Então, eu vou para o terceiro passo e vou interromper. O terceiro passo agora, a gente vai determinar... Deixa eu só ver aqui, ó. Terceiro passo. A gente vai determinar a corrente. Determinar o valor da corrente. Aí vocês precisam lembrar o seguinte, para eu determinar o valor da corrente, eu tenho que usar a fórmula que a gente aprendeu do PUI. Então, utilize a fórmula do PUI. Então, vamos fazer aqui para o exemplo 1 e para o exemplo 2. Ó. O exemplo 1,
eu estou fazendo para um dimensionamento que são das minhas TUG, lembra lá? Que deu um valor total de 960 VA. 960 watts, né? A gente já converteu ele. Para eu poder determinar isso daqui, ó, eu vou aplicar a fórmula do PUI. Então, se eu aplico a fórmula do PUI, eu tenho aqui uma potência aqui agora, ó, de 960. Eu vou lá no meu projeto, eu vou olhar no projeto qual que é a tensão. A tensão dessas tomadas é 127 e eu vou determinar a corrente. Então, eu vou fazer 960 dividido por 27. Então, eu tenho 960 dividido por 127, que dá 7,55 ampere. Então, eu preciso dimensionar para que o meu disjuntor suporte 7,55 ampere. Então, eu tenho que escolher um disjuntor que suporte 7,55 ampere. Porque se o meu disjuntor suportar menos, for um disjuntor de 5 ampere, por exemplo, quando passar 7,55, passar 5,1, ele vai cair, vai ficar caindo, tá? Esse foi o exemplo 1. Agora, no nosso exemplo 2, ó, é o chuveiro. Exemplo 2, eu estou fazendo com o chuveiro. E aí eu vou fazer a mesma coisa, eu vou aplicar a fórmula do PUI aqui, ó. Só que aí vocês lembram que eu disse para vocês que o chuveiro, ele tá com um valor de 6.000, né? Então não tem problema, vamos colocar os 6.000 aqui, ó. Chuveiro, fórmula do PUI. E agora, pessoal, ó, presta atenção aqui, ó, não dorme não, moçada. Vocês vão pôr 6.000 do chuveiro aqui, mas toma cuidado que a tensão que o chuveiro tá ligado é uma tensão de 220, não é mais uma tensão de 127. Então aqui você vai colocar o 220 e vai multiplicar por I. Então aqui eu tenho 6.000 dividido por 220, ó. Esse resultado aqui dá 27,27 ampere. Ampere. Então, até esse passo aqui, ó, o que você está determinando? Até aqui, até o terceiro passo, eu encontrei o valor da corrente. O valor da corrente. Pronto. Agora, pessoal, ó, é o seguinte, nós vamos partir por quarto passo, que agora começa a ficar legal. Até aqui a gente já tinha falado na aula anterior, foi mais uma revisão com vocês. Mas agora eu venho aqui para o quarto passo. E agora eu preciso partir para cá, ó. Eu vou... Não, aqui. Eu vou ter que vir aqui, ó. Esse slide que eu dei na aula passada para vocês, ó, a gente vai usar ele agora. Pessoal, aqui a gente vai diferenciar bem o aluno da civil com o aluno da produção, tá? É o seguinte. Eu preciso saber qual vai ser o método que o meu eletroduto ele vai estar passando. O eletroduto é esse cara aqui, ó. Esse camarada aqui é o nosso eletroduto, ó. Aqui dentro eu estou dimensionando esse fio, estou dimensionando essa espessura do fio. Esse eletroduto, ele vai estar passando num... Ele é um cabo, ele passa por onde? Ele passa numa calha, ele está enterrado no chão, ele é um duto fechado, ele é um duto aberto. Eu tenho um eletroduto que ele pode ser embutido na parede. Eu tenho eletroduto que pode ficar exposto na parede com alumínio, tá? Esse aqui, por exemplo, ó, é um tipo de eletroduto, ó. Eletroduto. Ó. Na parede.
Esse aqui é um tipo de eletroduto que está na parede. Eu tenho eletroduto, por exemplo, que pode estar embutido dentro da parede, ó. Dentro da parede. Esse aqui ele já está embutido dentro da parede. E aí, quando você trabalha numa fábrica, ele tem outros tipos. Se ele está em cima da laje, se ele está passando dentro de uma viga ou não, uma viga que foi planejada. Então, eu tenho que ficar atento a esses casos. E aí, quando eu olho esses casos, eu defino isso, ó. Cadê aqui? Aonde esse eletroduto está passando, eu vou baixar a norma 5410, que é uma NBR aqui, ó. 5410. E lá na tabela 33 da norma, aparece todas as situações que esses eletrodutos podem estar passando, tá? Olha aqui, ó. Aqui ele está isolado. Esse daqui é um cabo multipolar com seção circular. Esse daqui é cabo unipolar, só passa um tipo. Então ele começa a traçar aqui para vocês uma tabela enorme de várias posições que esses eletrodutos podem estar passando. Mas isso para um engenheiro civil, um engenheiro de produção, não interessa tanto, pessoal. Interessa apenas quando é um projeto, porque é o seguinte: se um eletroduto está passando em alta tensão, o engenheiro de produção e o engenheiro civil eles não podem fazer nenhum tipo de projeto. Isso é só o engenheiro elétrico. Então aí não interessa para vocês tanto essas outras partes. O que interessa é apenas o residencial. E na maioria das casas, os nossos eletrodutos, eles sempre vão acontecer nesse código aqui, ó, B1. Eu estou dando isso aqui para vocês, ó, vocês não sabiam. Mas nas residências é sempre assim, ó. Aqui, ó, é um cabo isolado, unipolar, em eletroduto aparente, de seção não circular, pode ser de seção também aqui, ó. Esse daqui é o mais usado nas residências, ó. É esse que vocês podem montar projeto, esse 7. Vamos entender ele, ó. Condutor é o eletroduto. Esse eletroduto tem seção circular. Legal, é isso mesmo. E ele está embutido na alvenaria. A palavra alvenaria quer dizer parede. Ele está embutido dentro da parede. Então, o que vocês vão estar utilizando é o código B1. Então, eu quero que vocês gravem esse número aqui, ó. B1. E aonde que eu arrumei esse B1? Esse B1 eu arrumei aqui, ó. Na norma. Beleza. Agora continua. Aí ele pede para você também definir o tipo de instalação. O que é monofásico a 2 condutores e 2 fases sem neutro? O que vocês acham que seria um fio monofásico a 2 condutores? Pessoal, me dá uma dica aí. Monofásico a 2 condutores. Fase 2 retorno? O retorno não entra, o retorno ele só fica da iluminação no interruptor. Monofásico é que só tem um com energia. E quem tem energia? É o fase ou o neutro? É o fase. Fase. Isso. Como são 2 condutores, é o fase mais o neutro. Então, quando eu falo que é um sistema monofásico, eu estou dizendo que é um sistema de 127 volts. E o outro que vocês fizeram no chuveiro, a gente fez com 2 fases sem neutro. O que foram as 2 fases sem neutro? Eu fiz uma ligação aqui, ó, com um fio vermelho e mais um fio vermelho. Foram 2 fios vermelhos. Então, isso daqui é um tipo de 220, ó. Também esse daqui. Esse daqui, pessoal, esses dois, ó, 2 fases com neutro e trifásico sem neutro, ele é usado para a área industrial. Esses duas aqui vocês não utilizam. Isso aqui quem vai fazer é um engenheiro elétrico. Então vocês gravaram que lá em cima, quando é alvenaria embutida, eu uso o código B1. E no nosso sistema, independente se ele for monofásico ou bifásico, o que é monofásico? 127. Ou bifásico, 220, eu vou estar usando esse código aqui, que é o número 2, ó. Então, eu quero que vocês gravem para dimensionamento de fio correto na norma apenas 2 códigos, o código B1 e o código 2. Código 2.
E aí, depois que eu gravar esse código B1 e o código 2, você vai lá na norma, que eu estou te dando essa tabela aqui, ó, que tem no seu trabalho, e você vai dimensionar sempre baseado aqui, ó. B1 para cá e 2 para cá. E você sempre vai estar olhando nessa coluna aqui, ó. Vocês já vão entender o que significa essa coluna. Então, eu vou fazer uma coisa aqui, ó. Vou colocar lá no nosso resumo isso. Ó, vou pegar isso. Agora eu vou voltar aqui no nosso resumo, ó. E vou jogar o terceiro passo. O terceiro passo seu, eu estou em qual passo? Agora é o quarto. O quarto passo, você vai consultar a tabela. Consultar a tabela da norma. Usando o código B12. Que vai ser isso daqui, ó. Vou colocar aqui embaixo do resumo, ó. Pronto. Então agora a gente vai conseguir. Então vamos entender agora essa tabela aqui, ó. Vamos analisar ela com calma. Pessoal, até aí tá sossegado, tá de boa? Vocês já morreram ou estão vivos? Vivo. Beleza. Então, ó, vamos pensar comigo aqui. Eu vou pegar o exemplo 1 aqui. O exemplo 1. Que é uma... Ó, só lembrando, o que é o exemplo 1? É uma TUG que deu 1.200 VA, que eu converti para watts e virou 960 watts, que eu determinei a corrente dela, que ela deu 7,55 ampere. Então, eu tenho que determinar agora aqui isso, ó. Então, vocês vão olhar aqui com calma. Vocês vão vir no B12 e vão procurar para mim um número que seja maior do que 7,55, tá? Então, eu vou vir aqui, ó. Vocês vão observar comigo que o número que é maior que 7,55 é o número 9. E para o número 9, eu uso o quê? Um fio. Isso aqui, ó, é milímetros quadrados, tá? Ó. Eu uso um fio. Vou pôr isso aqui para vocês não esquecerem. Pronto. Como 9 é o maior valor, que é maior que 7,55, eu sei que o fio de 0,5 milímetros quadrado, então vou interpretar com vocês, ó, o fio de 0,5 milímetros quadrado suporta até 9 ampere. Como o meu é 7,55 e esse valor é menor do que 9, eu posso adotar um fio de meio milímetro quadrado. Esse é o raciocínio da tabela, mas tem um erro nesse raciocínio. Quem pode perceber qual é o erro, pessoal? O mínimo, né? 2,5? Perfeito, isso que tem que ter atenção. O mínimo é 2,5. Eu poderia colocar um de meio? O de meio ia suportar? Ia. Mas por motivos técnicos, a norma não permite para tomada de uso geral meio. Então eu vou escrever aqui, ó. Como o mínimo para tudo. Ô, Juninho, mas aí nesse caso, todos que Oi. forem inferiores ao 2,5, a gente vai arredondar para o 2,5. Todos, isso, todos. Qualquer valor que for inferior a 2,5, você arredonda para 2,5. Aí você poderia falar assim para mim, vai dar tudo 2,5 de tomada? Vai dar 2,5, o fio vai ser 2,5. Porque são tomadas TUG. Por isso que quando você vai numa obra, ninguém faz cálculo. O cara chega e fala assim, ó,
um fio de 2,5 dá certo. Dá certo mesmo. O cara não tá errado, ele tá certinho. Vai dar certo por essa explicação, entendeu? Agora, Entendi. o problema vai ser, por exemplo, uma TUI. A TUI é problemática. Aí o cara quer usar a experiência dele e falar da TUI, aí ele se fode gostoso, porque o chuveiro você vai ver que não vai dar um valor bem mais alto, entendeu? Entendi. Obrigado. Opa! Como o mínimo para TUG é 2,5 milímetros quadrados, a adotar um fio de 2,5 milímetros quadrados para esse circuito. É a bitola do fio que eu vou comprar. Agora olha para o chuveiro, ó, para vocês entenderem, eu já vou passar um desafio para vocês aqui, ó. O chuveiro é um chuveiro de 6.000 watts. Que eu fiz a corrente dele e encontrei uma corrente de 27,27 ampere. Foi esse valor que eu encontrei, porque ele está ligado no 220 volts. Então, tudo bem. Então, vamos lá na nossa tabela de novo comigo, ó. Você vai ter que procurar um valor que seja maior do que 27,27. Então, você vai vir aqui, vai andando, ó. Maior do que 27,27 é o 32, ó. E aí o fio que você vai utilizar nesse caso aqui, ó, é o de 4 milímetros quadrado. Então o fio que eu devo utilizar é o de 4 milímetros quadrado, ponto. De acordo com a tabela. E por que que ele dá certo de acordo com a tabela? Porque na tabela, um fio de 4 milímetros quadrados suporta até 32 ampere. E eu tenho 27,27, que é menor do que 32. Então, tá ok. Pessoal, ó, até aí foi tranquilo essa parte aí do dimensionamento? Eduardo, tranquilo. O Pedro. Maria Clara, ótimo. O Lucas também. Mas agora eu vou traumatizá-los um pouquinho. Não acabou não, viu, pessoal? Você não pode bater o martelo ainda. A gente vai aprender a forma certa. Não vamos fazer o que o pessoal às vezes faz no mercado, assim, de olho, não. Isso aqui não pode, porque tem um fator que entra. Se você tiver... Vocês lembram que vocês fizeram isso aqui, ó. Depois eu vou apagar essa parte aqui, um rascunho aqui, só para vocês entenderem. Vocês pegaram a planta aqui, ó. Não estou compartilhando nada, não adianta nada. Aqui, ó. Vocês pegaram a planta, aí vocês colocaram aqui um quadro, né, ó. Um quadro, bonitinho aqui assim. Aí vocês começaram a passar os eletrodutos, né? Passaram um eletroduto que chegou até aqui. Aí esse eletroduto foi passando para cá, para a tomada, ó. Aí o eletroduto foi lá para o outro cômodo, que abasteceu aqui, que abasteceu aqui, que abasteceu aqui. Vocês foram fazendo todo esse movimento. Eu quero que vocês foquem, eu vou abrir a planta para isso daqui, ó. Aqui, nesse cara que está saindo daqui, ó, do seu quadro geral, você tem uma quantidade de fios. Então vamos supor que nesse eletroduto, ó, nessa tubulação aqui, tá passando fio para abastecer o circuito 1, fio para abastecer o circuito 2, fio para abastecer o circuito 3. E aí você foi lá até o outro dormitório aqui, ó, e colocou fio também para abastecer um outro circuito aqui, que era o circuito 4, um exemplo. Então, pessoal, vocês estão passando aqui dentro desse eletroduto uma quantidade muito grande de fios. E quando isso acontece, a norma diz o seguinte: quando um eletroduto passa muitos fios, ele tende a perder a capacidade de corrente, de suportar uma corrente. Então, se eu colocar aqui um fio de 4 milímetros quadrados que suporta até 32 ampere,
ele suporta se ele estiver sozinho nesse eletroduto. Mas se ele não estiver sozinho nesse eletroduto, se ele tiver com 3 circuitos passando por aqui, ó, o que vai acontecer? Essa corrente de 32, ela se reduz, ó. É aqui que os alunos ficam um pouco perdidos. Então, eu preciso levar em consideração, pessoal, isso daqui, ó. Eletroduto passando muitos fios. Ó, antes de eu dar Enter, olha esse eletroduto aqui, que bonito, ó. Nesse eletroduto, tá passando para abastecer um circuito só. Ele pode abastecer 10 tomadas, não tem problema. Mas é aqui, só vai passar 3 fios. Ele vai para a primeira tomada. Eu vou fazer uma emenda, vou para a segunda. Vou fazer uma emenda, vou para a terceira. Mas eu estou abastecendo um circuito só. Agora, se eu colocar aqui dentro uma tonelada de fios, ó. Deixa eu ver se eu acho algum com bastante fio aqui. Olha esse aqui, ó. Esse aqui tá lotado. Então, só aqui, ó, já sei que ele tá abastecendo, ó, tô vendo uns 4, 5 azul aqui. Ele deve estar abastecendo 4, 5 circuitos. Então, isso reduz a quantidade dele. Olha esse daqui, ó. Olha isso aqui, gente. Você está doido? Tá? Então, o que que eu preciso? Eu preciso agora ver para quanto isso vai. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o trabalho de vocês, ó. Deixa eu abrir um trabalho aqui qualquer. Deixa eu ver, eu não tenho um pronto aqui. Ah, eu tinha aquele pronto que eu mandei de modelo, né? Do rapaz lá. Deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. Material 2021. Peraí, pessoal. Eletricidade. Não, esse aqui não. Eu acho que é esse aqui, ó. Modelo planta. Deixa eu ver se é esse. Tá abrindo aqui. Vocês acharam que eu não ia traumatizá-los, né? Que tinha acabado, que era tão fácil assim. Aqui, ó. Oxi, peraí. Aqui o zoom. Cadê meu AutoCAD? Aqui meu CAD. Ó. Vocês vão olhar, vocês não vão olhar no sistema inteiro, não. Vocês vão vir aqui no quadro só, da onde eles estão saindo. Deixa eu só procurar onde está o quadro aqui, ó. Esse aqui é o nosso camarada, ó. Esse aqui. Tá saindo do quadro dele, que é esse aqui, ó, que ele colocou. Vou colocar aqui uma cor amarelo, só para vocês enxergarem. Nesse eletroduto aqui, ó. Vamos supor que eu estou fazendo o dimensionamento do disjuntor 1. O disjuntor 1, ele não está sozinho aqui. Ele está com mais 2 pessoas, ele está com mais 2 circuitos passando aqui. Então, dentro desse tubo, vai passar fio para abastecer o circuito 1, vai passar fio para abastecer o circuito 2 e vai passar fio para abastecer o circuito 3. Ele está com 3. Vocês vão gravar esse número, 3. Se você estiver dimensionando o circuito 1, e vamos supor que aqui está saindo um outro, ó. Vamos supor que aqui está saindo um outro desse jeito, ó. Vou fazer aqui também, ó. Vamos supor que aqui no seu trabalho tem um outro circuito. E aí, no outro circuito, ó, vou colocar ele assim. Você está fazendo, ó, vou fazer certinho aqui para vocês entenderem. Peraí, cadê a bagaceira? Usar o CAD com zoom, pessoal, é um saco. Aqui. Ó, só uma suposição. Suponha que aqui está esse circuito e aqui ele está abastecendo o 1, o 2, o 3 e vamos supor que aqui também, ó, nesse outro, sai fio para abastecer o circuito 4, por exemplo. Ó, vai sair fio para abastecer o circuito 4. 4. Ó, eu estou fazendo o circuito 1. Aqui nesse circuito 1, ele tem, no total, junto com 1, eles são em 3. Esse aqui, no total, junto com 1, eles são em 4. Você precisa olhar para a pior situação onde o circuito 1 aparece. A pior situação que o circuito 1 aparece, pessoal, é nesse eletroduto.
No seu, às vezes, não pode acontecer de um estar só em um eletroduto, tá? Não tem problema. Então, você vai ter que multiplicar esse valor agora por uma outra tabela. Então, para não fazer confusão, depois que vocês fizerem tudo isso, vai na sua planta, procura o quadro parcial, olha o circuito que você está dimensionando. Se eu estou dimensionando o circuito 2, olha lá, em qual tubo está saindo o meu circuito 2? Ah, está saindo desse. Quantos companheiros ele tem junto com ele? Você vai procurar por esse número. Você vai dimensionar agora o circuito 3. Você vai lá no seu quadro parcial, vai ver aonde está saindo a tubulação que tem o número 3 e vai ver quantos companheiros tem junto com ele na mesma casa, no mesmo tubo. E aí você vai vir aqui nessa tabela, ó. Oh, Deus, aqui. Ó, aí você volta aqui nessa tabela e vai olhar para esse valor aqui, ó. Se tiverem saindo 3, você vai multiplicar esse número, ó, por 0,7. Se tiverem saindo 4, igual mostrei para lá, você vai multiplicar por 0,65. Por isso que eu disse para vocês tomarem cuidado em não pegar, ó, do quadro saindo daqui, evitar muitos circuitos assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque se ele abastecer 6 circuitos, significa que dentro desse tubo está passando fio para 6, ó. Só de fio aqui eu tenho fase terra para cada circuito vezes 6. Eu tenho um total de 12 fios. Então isso aqui está muito cheio, ó. Todo esse espaço superaquece ele. E aí a corrente dele, ó, tem que se reduzir em 57% esse valor. Então vamos entender agora o que eu faço. Vocês vão fazer um hoje para mim, viu, pessoal? Para ver se vocês entenderam. Espera aí. Então eu vou pegar essa tabela, vou copiar ela lá para o nosso resumo, ó. Vou vir aqui, vou voltar para cá, ó. Vou apagar isso daqui. Tá? E eu vou passar agora para vocês o quinto e último passo, tá? O quinto e último passo. O que eu faço no quinto passo? Eu tenho que ir lá na minha planta baixa, ó, vou lá na planta baixa, olho onde está o meu quadro parcial, tá? Se eu estiver dimensionando, por exemplo, o circuito 1, o que eu vou olhar lá no meu circuito 1? Quantos outros circuitos estão junto com ele, ó? Quantos outros circuitos estão juntos com ele? Pronto. Então, legal. Aí eu vou consultar essa tabela aqui, ó. E eu vou explicar como que vocês vão fazer. Essa tabela que a gente colocou aqui, ó. Então, vamos partir para o nosso exemplo, ó. O nosso exemplo diz o seguinte. O circuito 1 era TUG de 1.200 VA, que virou um total de 960 watts, que me deu uma corrente de 7,55 ampere. Quando eu fui lá na minha tabela, ó, vou lá no meu sistema. Agora eu vou supor o seguinte. Eu vou supor que o meu circuito 1 está com mais 3 circuitos. Então, está com mais 3 circuitos. Tá? Vou desenhar aqui, pessoal, para vocês entenderem. O que eu estou dizendo? Que você foi lá nesse quadro, ó, lá na sua planta, olhou aqui, ó, e viu que esse circuito ele tem um fase, um terra e um neutro, e ele está abastecendo, por exemplo, o circuito 1, o 4, o 5 e o 7. Então, vamos supor que eles estão em 4. Então,
total de 4 circuitos. Então, você vai vir aqui nessa tabela, ó, e vai procurar o número 4. Isso está dizendo para eu multiplicar a minha corrente por 0,65. Vocês já vão entender. Eu vou fazer mais um exemplo com vocês, tá? Que corrente que eu vou multiplicar por 0,65, pessoal? A corrente da minha tabela, aqui em cima, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Que fio que eu estou usando no circuito 1? O fio que eu estou usando no circuito 1 é esse aqui, ó. De 2,5, porque ele é uma TUG. E esse circuito aqui, ó, ele dá para mim 24 ampere. Ó, 24. Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu tenho que pegar esse 24, pegar aqui uma cor clara, ó. Eu tenho que pegar os 24 ampere que está lá na tabela do fio de 2,5 e multiplicar por 0,65. Então, esse 24, na verdade, que é o que o fio realmente de 2,5 aguenta, quando ele estiver dentro de um tubo com mais 3 companheiros, ou seja, a casa está ocupada com 4 circuitos, eu tenho 24 vezes 0,65. Eu tenho um total de 15,6 ampere. Então, na verdade, ele não suporta 15,5. Ele não suporta 24. Ó, na verdade, ele não suporta 24. Ele suporta 15,6. Porém, pessoal, dá para eu continuar usando ele sem problema nenhum, porque a corrente da minha TUG, ó, corrente do circuito 1, ela vale quanto? Ela vale 7,55, ó. E esse valor ainda continua sendo menor que 15,6 ampere. Então está ok. Eu sei que eu joguei uma tonelada de informação, ó. Para um minutinho aí e tira as dúvidas aí, pessoal. Ô, Juninho, eu só não lembro aquele 7,55 é de quê mesmo? O 7,55 é a corrente que eu encontrei. Lembra que eu fiz isso aqui, ó. Acho que é lá no segundo passo, né? Isso, ó. Aqui, no circuito 1, tinha dado 1.200 VA. Aí depois desses 1.200 VA, eu apliquei o fator de potência nele. Eles caíram para 960 watts. Aí no terceiro passo, eu apliquei a fórmula do PUI. Aí eu tenho que dimensionar para isso aqui, ó, 7,55 ampere. Ah, não, Esse tá valor. certo, tá certo. Tá? Obrigado. Uhum. Deixa eu ver, tem pergunta aqui no chat, vamos ver. Tem problema o projeto ser trifásico com neutro? Mas o trifásico, pessoal, eu já vou explicar isso aqui, Thales, para você. O trifásico não significa que ele vai estar utilizando fase, 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 não. Antes de acabar a aula, eu vou te explicar o que significa esse sistema trifásico. Segura as pontas aí que eu já falo com você, rapidinho. Você já vai entender o que é o trifásico. Pessoal, até aí, ó, sossegado, tá? Então, eu vou fazer mais um exemplo com vocês. Então, aqui eu vou adotar o fio de 2,5. Morreu. Mas vou continuar mais um pouco aqui. Julinho, você Ô. explica de novo de onde que veio esse 0,65? Você multiplicou, por favor? Ah, sim. Esse 0,65 aqui, ó, ele veio dessa tabela. Dessa tabelinha aqui. Então, o que eu faço? Eu vou lá na minha planta do AutoCAD, procuro, vamos supor que eu esteja dimensionando aqui, por exemplo, ó, Maria Clara, o circuito 1. Aí, como eu estou falando que eu estou dimensionando aqui, ó, estou colocando a seta circuito 1, eu vou lá na minha planta do AutoCAD e vou procurar lá do meu quadro parcial onde está saindo o meu circuito 1. Então, ele está saindo desse tubo que eu estou mostrando aqui, ó. Mas junto com o meu circuito 1 nesse tubo, eu tenho mais 3 circuitos, o 4, o 5 e o 7. Isso aqui eu inventei, tá? Você vai ter que pegar lá a sua planta e vai ver quantos circuitos você está abastecendo. Aí, como ele tem 4 companheiros no total, esse tubo aqui está passando 4,
eu vim aqui e multipliquei a corrente da tabela por 0,65. Se eu colocasse aqui, por exemplo, ó, tirasse esse circuito 7 e ficasse só 3 circuitos, eu iria pegar os 24 ampere e iria multiplicar ele por 0,7 aqui, ó. Tá vendo? Uhum. Entendi. Entendeu? Obrigada. Opa. Ô, Juninho, Oi. quando tiver abastecendo também uma área de eliminação, Tiver o quê? a eliminação também. Aí não tem problema. Normal, conta como circuito. Então, vamos supor que aqui tá 1, 4, 5, 7. Vamos supor que o 5 é a iluminação. É um circuito. Tá? Mas vamos supor, ó, não sei se a sua pergunta seria essa também. Dentro de um circuito, você tem tomada de uso geral e iluminação. É isso? Isso, isso. Aí você tem que manter o da TUG, da tomada de uso geral, que é o pior caso. Porque assim, se você for olhar só para iluminação, o menor é 1,5. Se você olhar para tomada de uso geral, o menor é 2,5. Mas se no mesmo circuito você colocar os dois, você tem que adotar o maior fio, que é de 2,5. O mínimo de 2,5. Entendeu? Ah, entendi. Agora aqui, ó, eu vou fazer mais um. Vamos brincar um pouco mais aqui. Eu vou fazer o outro exemplo do que a gente estava brincando lá. O exemplo 2, ó. No exemplo 2, eu estava falando do chuveiro. Tenta lembrar, ó, o chuveiro, ele tem 6.000 watts. Encontrei uma corrente dele de 27,27 ampere lá atrás, tá? E eu vou supor que esse meu chuveiro, tá? Vou fingir que esse meu chuveiro aqui tá no circuito 7. Tá no circuito 7. E agora vocês vão entender algumas coisas, ó. Aí eu vou lá na minha planta baixa e vou procurar aonde está o meu circuito 7, em qual eletroduto. Aí eu tenho que vir aqui, ó. Olhar na saída. Daqui vai estar saindo um fio. E nesse fio eu estou abastecendo aqui, ó. Fase, neutro e terra. Vamos supor que eu estou abastecendo o circuito 3 e o circuito 4. E aqui eu tenho fase com fase, estou abastecendo o meu chuveiro. Vamos supor que o meu chuveiro aqui está no circuito 7. Então, o que eu faço aqui nessa brincadeira? Eu vou perceber que o meu circuito 7, ele tem mais dois companheiros morando aqui no mesmo tubo, ó, na mesma tubulação. Aqui está passando um fio para abastecer o circuito 3, o 4 e o 7. Então, eu vou ter aqui 3 circuitos, que é o pior caso. Então, o que eu faço nessa brincadeira? Eu vou lá na minha tabela, ó, e procuro o 3. Aqui, ó. Vou até colocar aqui embaixo de novo, não tem problema. Eu vou vir aqui e vou fazer isso, ó. Como aqui são 3 circuitos, ó, eu estou vindo aqui e vou multiplicar a minha corrente por 0,7. Mas qual corrente? A corrente que eu achei lá na tabela. Lembra que eu tinha usado, ó, não sei se vocês lembram, que anteriormente eu tinha encontrado isso aqui, ó. Eu tinha encontrado um fio de 4 milímetros quadrados que fornecia para mim aqui uma corrente de 32 ampere. Esse pedaço aqui, ó. Tá vendo que a gente tinha encontrado isso aqui? Ó, eu tinha encontrado isso. O que isso aqui está me dizendo quando eu coloco ele aqui embaixo, ó, para você conseguir acompanhar certinho? Isso aqui está dizendo para mim o seguinte, que um fio de 4 milímetros quadrados suporta uma corrente de 32 milímetros, de 32 ampere, quando esse fio estiver sozinho. Então vamos escrever isso, ó. Um fio de 4 milímetros quadrado suporta uma corrente
de 32 ampere quando estiver sozinho. Mas ele não está sozinho, ele está junto com 3 no total. Ele mais 2 são 3. Então, o que eu tenho que pegar? Eu tenho que pegar esse valor aqui de 32, ó, e multiplicar os 32 ampere por quanto? Por esse resultado aqui que vale 0,7, ó. Pessoal, por isso que isso tem que fazer treino, ó. Vocês vão pegar facinho se vocês treinarem, ó. Vezes 0,7. Dá 22,4 ampere. Deixa eu parar aqui um minutinho, que aqui já vai dar um problema, ó. Para só um pouquinho. Até aqui, tá indo? Vocês estão conseguindo captar, pessoal? O que eu estou fazendo? Beleza. Só que agora, olha o que aconteceu. Olha o problema que deu. Não, vou pôr isso aqui assim, ó. Aqui, ó. Problema. Ó. Presta atenção aqui nesse pedaço. Na verdade, agora, ó, na verdade, o fio de 4 milímetros quadrado suporta 22,4 ampere quando está sozinho. Não, quando está com mais 3. Quando eu falo caso é o tubo. Com mais 2 circuitos. Mas aí você deve lembrar disso aqui, ó. Isso aqui que você não pode esquecer. Eu estou dimensionando um chuveiro que tem que suportar 27,27 ampere. Ó. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Eu preciso dimensionar um chuveiro para suportar 27,27 ampere. E, na verdade, o que eu descobri? Que esse fio suporta apenas 22,24 ampere. Eu quero isso e esse camarada suporta isso. Pessoal, agora eu preciso de vocês. Dá para eu continuar com fio de 4 milímetros quadrado agora? Sim ou não? Não. Não. O que vocês me sugerem, então? Pegar o de 41 lá, o de 6 milímetros. Perfeito. Eu vou partir para o fio de 6 milímetros. Então, eu vou traçar aqui algumas soluções para vocês. Vocês têm 2 soluções para resolver esse problema. Ó, tenho o problema e agora eu tenho a solução do problema. Solução. Eu vou dar 2 soluções para vocês aqui, ó. 2 soluções de projeto. A primeira solução, aumentar a bitola do fio. Aumentar a bitola do fio para 6 milímetros quadrados. E aí eu tenho que ver também se a bitola de 6 milímetros quadrados vai passar. Então eu vou voltar lá na tabela, ó. Vou voltar aqui na tabela. Ó. E vou pegar agora a bitola de 6. Repara comigo aqui que a bitola de 6, ó. Na coluna do B1, ela vale 41, ela suporta até 41 ampere. Então, eu vou vir aqui embaixo, ó, na solução 1, e vou colocar isso aqui. Esse 6 aqui, pessoal, ele suporta, ó, até 41. 6 milímetros quadrados suporta até 41. Então, agora eu vou lá. 41 milímetros quadrados e vou multiplicar esse valor por quanto, ó?
Pela nossa tabela aqui, ó. São 3 circuitos, né? 0,7. Vou multiplicar ele por 0,7. Onde que eu achei esse 0,7? Na tabela de agrupamento, tá? Eu faço 41 vezes 0,7 dá 28,7. E a minha pergunta para vocês é: agora dá certo? O que vocês acham? Ah, peraí, deixa eu pensar. O que eu preciso? Eu preciso de uma corrente de quanto? Eu preciso de uma corrente para abastecer o meu chuveiro de 6.000 watts, que me deu uma corrente de 27,27 ampere. O que eu tenho? Eu tenho agora que o meu fio de 6 milímetros quadrado, agrupado em 3, ele tem 3 agrupamentos, eu sei que ele suporta até 28,7 ampere. Vocês acham que agora dá certo? Sim. Sim. Por que que dá? Porque 27,27 ampere é menor que 28,7 ampere. Então, adotar um fio de 6 milímetros quadrado. Eu vou repetir essa aula de novo junto com vocês, viu? Porque essa matéria aqui ela é um pouquinho complexa agora. Pessoal, até aí vocês entenderam? Só o Eduardo entendeu? O resto... Só que tem mais um problema. Ainda bem que eu não tô ao vivo com vocês. Ai. O pessoal manda eu tomar no cu não, viu? Ó, tem um outro problema aqui. Quer ver? Eu preciso escolher o disjuntor. Ó, vou fazer uma coisa aqui com vocês. Mas eu vou repetir, eu vou fazer mais uma aula disso aqui, inteiro. Ó, eu preciso escolher o disjuntor. Pessoal, o disjuntor, para ter uma boa escolha, ele não pode, presta atenção num detalhe, o disjuntor ele não pode ser maior que 28,7 e o disjuntor não pode ser menor do que 27,7. Então, eu tenho que escolher um disjuntor que esteja entre 27,27 ampere e 28,7 ampere. Esse é o meu disjuntor que eu tenho que escolher. Tá bom. Por que que ele não pode ser menor que 27,27? Porque se o meu disjuntor for, por exemplo, vou fazer um exemplo aqui para vocês. Se eu comprar um disjuntor de 25 ampere e vai passar uma corrente de 27, ele vai desarmar. Se eu comprar um disjuntor, por exemplo, de 32 ampere, e eu sei que o máximo que ele suporta é 28,7, ele não vai identificar, ele vai dar uma corrente de fuga. Então, a escolha do disjuntor correto é um número que esteja entre esses dois valores. Aí você vai fazer isso aqui para mim, ó. Você vai vir aqui para comprar no mercado, você está fazendo um projeto, né? Você vai vir aqui no Google e vai escrever disjuntores, medidas. Tamanho dos disjuntores. Vamos ver aqui, ó. Vamos procurar tamanho dos disjuntores.
Aí, você percebe aqui o seguinte, ele é bipolar, por que bipolar? Porque ele é 220, né? Eu tenho no mercado o de 10, o de 15, o de 20, 25, 30, 35, 40. Esses aqui são os que eu tenho no mercado. E para monopolar eu tenho esses daqui. Então olha o que eu vou fazer aqui com vocês. Eu vou pegar... Eu vou escrever isso aqui, tá? Porque não vai dar para eu jogar aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou escrever os disjuntores que eu tenho no mercado. Quando é 127 volts, eu já vou mostrar a tela lá para vocês. Eu chamo ele de monopolar. E eu vou encontrar para comprar o de 2, o de 4, o de 6, o de 10, o de 20 e o de 25. Quando eu estou fazendo uma ligação 220, eu preciso de um disjuntor bipolar. Por isso que é bi, são duas fases. Eu vou ter aqui no mercado o de 10, o de 15, o de 20, de 25, 30, 35, 40, 50 e aí vai. Não vai usar mais do que isso. Então olha aqui, ó, coloquei aqui para vocês. Se eu disse para vocês que ele tem que estar entre um valor e outro, a minha pergunta para vocês é a seguinte: qual disjuntor vocês comprariam, sabendo que eu estou fazendo uma ligação no chuveiro e o meu chuveiro é 220? Qual desses dois vocês pegariam? O de 10, o de 15, o de 20, 25, 30, 35, 40 ou 50? Qualquer pessoa colocaria o de 30, mas se a gente for seguir o que a norma fala, o que vocês fariam? O de 35? Mas de 35, ó, passou de 28,7, tá vendo? Eu tenho que pegar um entre 27, que é o que eu tenho. Vou escrever aqui, ó. É o que eu preciso realmente, é o que eu tenho para suprir. E eu tenho que pegar entre esse valor aqui, que é o máximo que ele suporta, ó. Eu precisaria de um disjuntor, por exemplo, aqui de 28 ampere. Eu tenho de 28? Não. E agora, pessoal, fudeu? Fudeu. Fudeu. Sabe o que vocês fariam? Coloca um fio maior ainda. Vai lá e olha. Eu estou trabalhando com fio de 6, né? 6 milímetros quadrados. Vamos ver qual que é o próximo fio no mercado. O próximo fio aqui, ó, se você olhar aqui, é o de 10. O de 10, ele vai suportar até 57 amperes. Então você vai fazer tudo de novo, ó. Calma que eu vou dar uma solução melhor. Vocês vão entender daqui a pouquinho o que eu estou falando. Então eu vou vir aqui agora. Ó. Então eu não encontrei o disjuntor correto. Então o que eu faço? Não encontrei o disjuntor correto. Então, como eu não encontrei, eu vou aumentar a bitola do meu fio. Então, eu vou para uma bitola de 10 milímetros quadrado e eu sei aqui que essa bitola de 10 milímetros quadrado, ó, ela suporta até 57 amperes. Aí eu vou lá e faço de novo, ó. 57 amperes vezes, são 3 circuitos. Quanto que é o nosso exemplo aqui, ó? 0,7. 0,7. Então eu vou lá multiplicar. 57 vezes 0,7, ó, dá 39,9. Isso aqui agora é o que eu tenho. Eu tenho um circuito com fio de 10 milímetros quadrado que suporta 39,9 ampere. Agora, o que que eu quero? Eu quero fazer a ligação em um chuveiro que tem 27,7 ampere. Isso é o que eu quero. E que disjuntor que eu compro? Eu vou comprar um disjuntor, ó, que esteja entre 27,27 ampere e 39,9 ampere. E aí, pessoal? O que vocês fariam? Qual que vocês comprariam agora? Gente, vocês estão vivos?
Ou já morreu tudo? 35? 35. 30, gente. Vamos economizar, ó. Tem que ser entre os dois. Você vai pegar o menor entre os dois para não pagar mais caro, ó. Não pode ser, ó. O que que eu tenho no mercado de 220? Eu tenho disjuntor de 30. 30 tá entre esses dois valores aqui, ó. Eu tenho disjuntor de 35, mas é lógico que o de 30 fica mais barato. Então eu vou pegar um de 30. Então eu vou pegar aqui, ó, um disjuntor de 30 ampere para um fio de 10 milímetros quadrado. Isso aqui garante com certeza que seu chuveiro nunca vai cair. Nunca. Só que agora acabou, pessoal. Isso aí é a solução. É uma solução. É você ir aumentando o fio. Mas alguém teria uma outra solução para esse problema? Faz um circuito separado. Opa! Passe ele num eletroduto separado. Foi por isso que eu disse para vocês pegarem um chuveiro e fazer ele separado. Fazer isso daqui, ó. Foi por esse motivo que eu pedi para vocês tirar o chuveiro dali. Que eu já sabia que ia dar pau. Então vocês vão fazer o seguinte. Eu apresentei a solução 1 do problema. Agora eu vou apresentar a solução 2, ó. Você vai escolher qual que é a melhor solução. O projeto é seu. Ó, solução 2. Um eletroduto separado para o chuveiro, ó. Então, você tem aqui, ó, a sua casa, a sua residência, ela tá desse jeito, ó. Você tem aqui o eletroduto, o quadro seu, ó. E aí eu tenho um circuito chegando aqui. Aí eu vou pegar e vou passar um direto sozinho lá pro chuveiro, ó. Sozinho. Então aqui, ó, vamos supor que o meu chuveiro é o circuito 7, ó, fase, fase, circuito 7. E aqui eu ligo os outros, ó, fase, neutro e terra, circuito 1, 2 e 5. Agora, como ele está sozinho, olha como fica, como que eu vou reduzir, pessoal. É essa noção de projeto que é legal, não é ficar fazendo conta. Como eu passei um sozinho, olha o que acontece aqui na minha brincadeira. Esse circuito tem uma corrente de 27,27 ampere. Como ele está agrupado em 1, ó, agrupado 1, porque ele está sozinho. Eu posso multiplicar ele só por 1, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha aqui, ó, só por 1. Então ele vai continuar sendo, ó, o fio de 4 milímetros quadrado. Lembra o fio de 4 milímetros quadrado? Quanto que ele suportava lá em cima na tabela, ó? Olha aqui. 4 milímetros quadrado era 32 ampere. Então eu sei que o fio de 4 milímetros quadrado, ó, suporta 32 ampere quando ele estiver sozinho. E agora acabou meu problema. Olha como que eu reduzi o problema para vocês. Eu tenho uma corrente de 27,27 ampere e eu tenho que escolher um disjuntor que esteja até 32 ampere. Conclusão, qual que é o disjuntor ideal? O disjuntor ideal é um disjuntor de 30 ampere. Tem ele no mercado? Tem no mercado, ó. E o que eu estou dizendo para vocês? Que como eu joguei um circuito separado aqui, ó, sozinho, eu consegui reduzir um fio de 10 milímetros quadrado para 4 milímetros quadrado. Olha a puta diferença, pessoal, que deu. Tá? Eu fiz essa redução. E essa redução ela é vantajosa? Ela é incrivelmente vantajosa, porque se eu precisar dar uma assistência para o chuveiro, ele é o único 220 aqui, no meio de um monte de 127. Fica muito mais fácil a manutenção e a bitola do fio. Então, com essa solução, eu facilito a escolha da bitola, eu facilito a escolha do disjuntor, a bitola fica menor, isso auxilia a questão da manutenção. E isso que eu falei para vocês nessa aula hoje, pessoal, é que é engenharia civil.
Porque não é você fazer cálculo atrás de cálculo e jogar de olho. Porque se for para jogar de olho, o pedreiro joga. Aquele eletricista que fez um cursinho no Senac, ele vai olhar e vai falar que é um fiozinho de 6, vai passar. Mas vai cair, tá? Vai cair, porque ele não está sabendo qual que é a teoria correta. A teoria correta é essa que eu passei para vocês. Então é isso que a gente vai brincar. Eu vou repetir essa aula, eu vou fazer mais um exemplo na próxima aula do trabalho de alguém. Vocês não precisam fazer esse final de semana, não. Pode descansar a cabeça, porque a matéria está adiantada. Pode ficar sossegado, tá? Eu vou fazer mais um, vou mandar isso aqui, vocês vão adiantando conforme vocês forem achando necessidade. Mas deu para entender, pessoal, até aí? Tá, eu vou mandar agora para vocês isso aqui. E, pessoal, seguinte, o Thales, eu vou te explicar na próxima aula esse negócio do trifásico, porque a gente está em cima do horário para não atrasar o outro professor, e ele é meio demorado para você entender como que eu faço o trifásico, mas pode ficar sossegado, você pode continuar fazendo tudo que você fez, eu só quero que você entenda o conceito do sistema trifásico, tá? O trifásico não é dizendo que eu tô com 380 na minha casa, não, tá? Eu vou te explicar desde o começo detalhado para você pegar a teoria, tá? Então segura até a próxima aula que eu vou, uns 15, 20 minutos eu vou te dar de atenção. E na próxima aula, pessoal, não vou entrar em matéria nova, eu vou resolver esse problema do Thales do trifásico, vocês vão me apresentar o que vocês estão conseguindo ou tirando dúvida do projeto, e eu vou fazer só mais um exemplo desse na segunda-feira, para vocês fixarem bem essa ideia, tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa, tirar alguma ideia? Ninguém? Então tá bom, pessoal, vocês estão muito calados. Deus é livre, Senhor Jesus, toma conta. Então tá, pessoal, amanhã os alunos estarão comigo lá no curso. E se algum aluno aqui para a gente finalizar, que esteja fazendo o curso de Revit básico, quiser entrar num grupo que a gente criou, é um curso de Revit avançado, tem a parte hidráulica, elétrica, a parte estrutural e tem a parte de cálculo também, é muito bom o curso. A gente criou um grupo, o curso está custando R$1.100. A gente está querendo juntar 10 pessoas para comprar o curso. Ele é super completo, tem até quantitativo de material, para ficar tipo uns R$100, 150 para cada um. Se alguém tiver interesse depois, me fala, me manda aí no zap que eu coloco no grupo lá, tá bom? Eu já tinha comentado mais ou menos por cima com o Eduardo, mas como tem mais aluno fazendo Revit, se quiser alguma coisa, fala comigo lá no Partícula depois, tá bom? Então tá, pessoal, bom descanso para vocês. Fiquem com Deus e eu já vou mandar esse arquivinho para vocês também, tá bom? Juninho, brigadão, viu? Com Deus. Opa. Também, boa noite. Tchau, boa Até amanhã, noite, Juninho. meninos. Com Deus. Falou. Boa noite. Boa noite. Falou, Juninho. Boa noite. Com Deus. Boa noite.